A história de Adão e Eva é, sem dúvida, uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Mesmo aqueles que não têm muito conhecimento das Escrituras já ouviram falar sobre o primeiro casal criado por Deus, que vivia no jardim do Éden até serem enganados pela serpente ao comerem o fruto que Deus havia proibido. No entanto, existe um mito que ganhou muita popularidade na Idade Média e que, até hoje, é debatido por ateus e críticos da Bíblia. Esse mito sugere que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus para ser a companheira de Adão, mas sim Lilith, uma figura envolta em mistério que desperta curiosidade até os dias de hoje. E é exatamente sobre Lilith que nós vamos falar no vídeo de hoje. Afinal de contas, quem foi Lilith? Será que ela realmente existiu? E se sim, por que Deus a expulsaria do paraíso para, então, criar Eva como sua substituta? Antes de mergulharmos nesses detalhes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Agora, vamos voltar ao tema do vídeo. Existe uma história, criada há muitos séculos, de que Adão teria tido uma outra mulher chamada Lilith, e muitos críticos usam esse conto para contestar a veracidade da Bíblia. Para sustentar essa ideia, essas pessoas citam uma frase que Adão disse a Deus logo depois de ver Eva pela primeira vez. Está escrito: "E o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." A frase "esta sim" é usada por aqueles que defendem a teoria de Lilith para argumentar que Adão estava comparando Eva com outra mulher que, supostamente, teria existido antes dela. Mas será que isso faz sentido? Será que Adão estava realmente se referindo a Lilith? Aqueles que duvidam da autenticidade da Bíblia acreditam que sim, e ainda usam outro trecho das Escrituras para reforçar essa ideia. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, está escrito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No entanto, no capítulo seguinte, Adão é apresentado como alguém que não tinha uma companheira. Então, onde estaria a mulher mencionada no primeiro capítulo? Essa suposta inconsistência levou alguns a acreditar que Lilith teria sido a mulher do primeiro capítulo de Gênesis, e que ela teria sido substituída por Eva. Além disso, há uma lenda de que Lilith deixou o jardim do Éden porque não quis se submeter a Adão. Segundo essa história, Lilith não aceitou ser dominada pelo homem e se recusou a deitar-se abaixo dele durante a relação sexual. Isso teria causado uma grande crise no relacionamento, levando Lilith a abandonar o Éden. Deus, então, teria enviado 3 anjos para convencê-la a voltar e se reconciliar com Adão, mas ela rejeitou a oferta. Como consequência, Deus a puniu, transformando-a em um demônio. Adão, então, teria ficado sozinho e triste, o que fez com que Deus criasse Eva a partir de sua costela, uma mulher que aceitaria a posição de submissão. Algumas versões dessa história ainda afirmam que Lilith foi a serpente que enganou Eva, motivada por ciúmes de Adão e Eva, e desejando a destruição do casal. Mas, diante de tudo isso, surge a pergunta: será que Adão realmente teve outra mulher antes de Eva? A resposta, com base nas Escrituras, é um claro não. A ideia de que Lilith foi a primeira mulher criada por Deus é apenas um mito, sem qualquer fundamento bíblico. Na verdade, essa história foi criada para lançar dúvidas sobre a Bíblia e para convencer as pessoas de que Deus estaria escondendo algo importante de seus filhos. Mas isso está longe de ser verdade. O salmista, no Salmo 119, nos diz: "A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas." A verdade, meus irmãos e irmãs, é que as pessoas muitas vezes distorcem os relatos bíblicos para criar dúvidas. O fato de Gênesis, no capítulo 1, mencionar a criação do homem e da mulher, e no capítulo 2 apresentar Adão sozinho, não implica que houve outra mulher antes de Eva. Na realidade, o primeiro capítulo de Gênesis é um resumo da criação, enquanto o segundo capítulo oferece mais detalhes sobre esse processo. Assim, a ideia de que Lilith existiu com base nesses versículos simplesmente não faz sentido. Além disso, quando Adão diz "esta sim é osso dos meus ossos", ele não está sugerindo que havia outra mulher antes de Eva. Ele está, na verdade,
expressando a sua alegria por finalmente ter encontrado alguém que fosse semelhante a ele, depois de perceber que todos os outros seres vivos tinham um par, exceto ele. Gênesis, capítulo 2, versículo 20, diz: Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, Adão estava sozinho e, por isso, Deus criou Eva, que ele reconheceu como osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quanto à teoria de que Lilith seria a serpente que enganou Eva, isso também não tem qualquer fundamento bíblico. A Bíblia é clara ao afirmar que a serpente que enganou Eva era, na verdade, Satanás. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Portanto, não há razão para acreditar nessa história de Lilith. Ela é apenas mais um mito criado para desviar as pessoas da verdade e colocá-las em dúvida sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já previa que essas discussões surgiriam, e em uma de suas cartas a Timóteo, ele escreveu: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os mitos. Então, meus irmãos e irmãs, vamos nos focar somente na palavra de Deus e vigiar para que não sejamos enganados por falsos ensinamentos. A verdade está nas Escrituras, e elas são suficientes para nos guiar. Então, como já discutimos até aqui, a história de Lilith é apenas uma invenção, um mito que tem como principal objetivo desviar a atenção daquilo que realmente importa, a verdade da palavra de Deus. Esse mito foi criado para lançar dúvidas sobre os relatos bíblicos e para criar uma narrativa falsa de que Deus estaria escondendo algo dos seus filhos. Isso não poderia estar mais longe da realidade. Quando analisamos o livro de Gênesis, é possível ver claramente que a criação do homem e da mulher foi planejada por Deus de uma maneira perfeita e harmoniosa. Adão foi criado primeiro, e Eva foi formada a partir da costela de Adão para ser sua companheira, auxiliadora e igual diante de Deus. E quando Adão diz que Eva é osso dos seus ossos e carne da sua carne, ele está reconhecendo que, finalmente, tinha ao seu lado alguém que era semelhante a ele, que o completava. A Bíblia é bastante clara ao afirmar que não existiu uma outra mulher antes de Eva. Todas as tentativas de dizer o contrário são, na verdade, uma distorção da verdade e têm o objetivo de enganar e confundir. E nós sabemos que confusão e engano não vêm de Deus, mas sim de Satanás, que é o pai da mentira, como Jesus nos alertou em João, capítulo 8, versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muitos desses mitos surgiram durante a Idade Média, em um período de grande escuridão espiritual, em que superstições e histórias fictícias ganhavam força e eram facilmente aceitas pelas pessoas. Lilith é uma dessas criações que, mesmo sem fundamento bíblico, se espalhou ao longo dos séculos. A história foi sendo repetida, modificada e exagerada até chegar ao ponto que conhecemos hoje, em que Lilith é vista como uma figura mística e até mesmo demoníaca, que se rebelou contra Deus e Adão. Agora, precisamos entender por que essas histórias falsas ganham tanto destaque e atraem tanta atenção. Uma das razões é que elas oferecem uma versão alternativa, muitas vezes mais sensacionalista e misteriosa, da verdade. E, infelizmente, o ser humano tem uma tendência a se interessar mais pelo mistério e pelo oculto do que pela simplicidade da verdade. Isso é algo que vemos em várias áreas da vida, não só no contexto religioso. Além disso, essas histórias tentam minar a credibilidade da Bíblia. Ao questionar a veracidade dos relatos bíblicos, muitos críticos tentam criar uma narrativa de que as Escrituras seriam incompletas ou mesmo manipuladas ao longo dos séculos. No entanto, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que ela é completa e suficiente para nos guiar em todos os aspectos da vida. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, nos lembra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Portanto, não devemos dar ouvidos a essas histórias que tentam distorcer a verdade.
Elas só servem para confundir e afastar as pessoas da verdadeira mensagem de salvação que encontramos em Jesus Cristo. O foco da nossa fé deve ser sempre a palavra de Deus, que nos dá a direção correta e nos mostra o caminho da vida eterna. Outro ponto importante que quero abordar é o fato de que essa história de Lilith também tem sido usada por alguns movimentos para questionar o papel da mulher na criação. Muitas vezes, esse mito é distorcido para sugerir que Lilith foi a primeira mulher que se rebelou contra o sistema patriarcal, e que Eva, por sua submissão a Adão, seria um símbolo de opressão. No entanto, a Bíblia nunca apresenta Eva como inferior a Adão, nem sugere que a criação da mulher foi para colocá-la em uma posição de inferioridade. Pelo contrário, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eva foi criada para ser uma auxiliadora e parceira de Adão, e não uma submissa sem voz ou valor. Deus, em sua sabedoria, criou homem e mulher com papéis complementares, ambos feitos à sua imagem e semelhança. Isso está muito claro em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, tanto o homem quanto a mulher têm igual valor diante de Deus, e ambos foram chamados para viverem em harmonia e cumplicidade, refletindo a glória de Deus através de suas vidas. Outro ponto interessante é que muitos que defendem essa teoria de Lilith como a primeira mulher tentam associá-la com a ideia de uma figura de empoderamento feminino. No entanto, essa visão está completamente fora de contexto com o que a Bíblia ensina. A verdadeira liberdade e identidade da mulher estão em Cristo. Em Cristo, homens e mulheres são igualmente valorizados e amados por Deus. Não é a rebelião ou a independência de Deus que traz verdadeira liberdade, mas sim a submissão à sua vontade e ao seu plano perfeito. E, finalmente, irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e os principados espirituais que tentam nos desviar da verdade e nos enganar. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essas histórias falsas são apenas uma das formas que o inimigo usa para nos distrair e nos afastar do propósito de Deus. Portanto, precisamos estar atentos e firmes na palavra de Deus, não permitindo que falsos ensinamentos e mitos tirem o nosso foco do que realmente importa: a nossa fé em Jesus Cristo e a nossa obediência à sua palavra. Que possamos sempre buscar a verdade nas Escrituras e confiar no plano perfeito que Deus tem para as nossas vidas. Eu espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer a verdade sobre a história de Lilith e tenha reforçado a importância de mantermos nosso foco na palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares, e ajude a espalhar a verdade da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre.